Boa tarde a todos. Sou Maria Luísa, a juíza leiga que vai presidir a audiência que se inicia nesse dia 15 de setembro do ano de 2021, referente ao processo de número 1020-7545-2021, com a acusação da prática do crime de lesão corporal leve, constante no artigo 129 do Código Penal Brasileiro, com pena de 3 meses a 1 ano. Trata-se de um crime de ação penal pública condicionada à representação, na qual figura como vítima o senhor Bruce Wayne e o acusado, o senhor Clark Kent, ambos presentes nessa audiência. Gostaria de salientar a todos que essa audiência é passível de conciliação por ser infração de menor potencial, para se evitar que esse processo se prolongue por mais tempo. Nessa audiência, iremos tentar autocomposição, na qual as partes desenvolvem um diálogo e chegam a consentimentos em que haja necessidade de dar início à ação penal, hipótese que poderá ocorrer caso não haja acordo entre as partes. Sendo assim, passo a palavra para a vítima, o senhor Bruce Wayne, acompanhado pelo membro do Ministério Público e do seu defensor, assistente de acusação. Boa tarde a todos. Então, Excelência, ocorre que no dia 7 de nove de 2021, eu estava no Planeta Diário, né, de boa, com minha amiga Diana, e daí chegou um cara, que o nome dele é Clark, e daí ele acabou tratando mal minha amiga e tal, e eu fui tentar impedir, e ele me deu um murro no rosto, e para me defender, eu acabei dando um soco nele, e a briga foi se prolongando, só que eu decidi parar, né, e resolver isso na justiça, né. Tudo bem. Passo agora então a palavra para o denunciado, o senhor Clark Kent. Pode se manifestar diante das acusações. Então, doutor, o que é que aconteceu? No dia do fato, né? Eu estava saindo do meu plantão no Planeta Diário e eu ia de encontro com a Diana, que a gente tinha marcado o encontro. Só que no dia eu encontrei ela conversando com o Bruce, cujo eu nunca tinha ouvido falar dele na minha vida, e ele estava soltando muita piadinha pra mim e estava dando muito em cima dela. E como a gente já estava junto, eu comecei a ficar muito estressado e ele continuou soltando piadinha. Então foi por isso que eu acabei dando um soco nele, só que ele devolveu o soco. Então, sendo assim, é, a galera viu, né? E pediu pra. E pediu não, a galera viu a gente. Eu dando o primeiro, ele dando o segundo revidando. E a galera separou a gente. E foi só isso que aconteceu. Eu vou passar agora a palavra para o nosso conciliador, o senhor Marcos, ele que vai dar início à nossa tentativa de conciliação nessa audiência. Obrigado, Excelência, pela palavra. Me chamo Marcos, bem, já como já fora dito. Relatadas as posições de cada uma das partes, pergunto agora se há alguma proposta de acordo para que a situação seja resolvida da melhor forma possível, sem que haja prolongação de tempo e despesas no judiciário. Começando pelo autor, o Ministério Público e o assistente de acusação apresentam alguma proposta para a solução do conflito de forma pacífica e consensual? Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Marcos. Boa tarde, Excelência. Bom, o Ministério Público possui sim uma proposta de acordo. A gente poderia fechar no seguinte: o senhor Clark ele poderia pagar 20 cestas básicas e ressarcir os custos que o senhor Bruce teve com os medicamentos, né? Já que o soco deferido partiu o supercílio e ele teve inclusive gastos com remédios e hospital e tudo mais. Então o Ministério Público fornece aí essa proposta. Boa tarde a todos, boa tarde, Excelência. Meu cliente, ele não aceita essa proposta de acordo, tendo em vista que ele foi agredido também. Então, o objetivo aqui é provar sua inocência. Não tem como um ser penalizado e o outro não. Eu posso fazer uma contraproposta para a gente chegar a um acordo aqui e não ter prosseguimento da ação, que é, como teve essa via de fato e agressão mútua, a gente pode propor a desistência da ação, sem pagamento de despesa e cesta nenhuma. Boa tarde, Excelência. Boa tarde a todos que estão presentes nessa audiência. Após conversar com o meu cliente, após conversar com o Bruce, tendo em vista a clareza dos fatos e do que foi feito com o meu cliente, da agressão que foi feita contra ele,
por forçando até a agir em legítima defesa para que fossem evitados maiores danos e uma maior confusão, decidimos por não aceitar a proposta de acordo feita pela outra parte. Tudo bem. Desse modo, tendo em vista a impossibilidade da resolução consensual do conflito, determina a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de setembro de 2021, estando as partes aqui presentes devidamente intimadas. Intimem-se as testemunhas arroladas informando sobre a possibilidade de condução coercitiva prevista no artigo 218 do CPB. Agradeço a presença de todos e encerro a presente audiência. Bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo, eu sou juiz de direito e vou presidir a audiência de instrução e julgamento que se inicia nesse 16 de setembro de 2021, referente ao termo circunstanciado de ocorrência, no qual o senhor Bruce Wayne alega que o senhor Clark Kent agrediu fisicamente com um soco no rosto, que teria partido seu supercílio. Foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência com a acusação da prática de crime de lesão corporal leve, constante no artigo 129 do Código Penal Brasileiro, com pena de 3 meses a 1 ano. Na audiência preliminar, não houve sucesso na tentativa de transação civil nem transação penal, mas pergunto novamente se há, por parte dos presentes, interesse em uma solução consensual. Boa tarde, Excelência. Bom, por parte do Ministério Público não há nenhum interesse na solução consensual, até porque foi apresentada a proposta e a contraproposta me pareceu irrazoável. Então, a gente optou por dar seguimento ao processo comum mesmo, sem a solução consensual. A defesa teria alguma proposta? Não, Excelência, a gente mantém a mesma proposta feita, mas já que a parte autora não consente, a gente tem interesse em prosseguir a ação. Bom, diante da resposta negativa, eu inicio a presente audiência de instrução, saliento que nos termos do artigo 81 da Lei 9.099/95, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação. Com isso, passo a palavra para o advogado do acusado para que o mesmo possa apresentar a defesa à acusação. Bom, Excelência, nessa questão aí, a defesa traz que houve havias de fato na situação. Eu posso dizer que a acusação não teria interesse de agir nessa situação. Por quê? Porque teve uma agressão mútua. Tendo uma agressão mútua, falta interesse de agir da outra parte. Mas, não sendo somente isso, eu também levanto a tese que nessa situação apresentada não teve tipicidade material. Apesar de ter englobado a tipicidade formal, ter tido uma lesividade ao bem jurídico, não foi significante ao ponto de poder responsabilizar o meu cliente. Expostos os fatos e apresentada a defesa e acusação, indefiro o pedido da defesa e decido pelo recebimento da denúncia e prosseguimento da presente audiência. Sendo assim, passo a ouvir o denunciante, senhor Bruce. Bom dia, senhor Bruce. E o senhor poderia, por favor, confirmar seu nome completo? Bom dia, Excelência. Meu nome é Bruce Wayne. Ok. O senhor poderia, por favor, narrar o que aconteceu, com detalhes? Então, ocorre que no dia 7/9/2021, né, eu estava no Planeta Diário com minha amiga Diana, conversando e tal, e aí do nada o senhor Clark chegou, né, e a tratou mal, e aí eu fui tentar intervir, né, e o mesmo me deu um soco no meu supercílio, né, acabou partindo o supercílio, e como forma de me defender, né, e defender minha amiga, eu acabei dando um soco no mesmo. Entendi. O senhor lembra de mais algum detalhe? Tem mais alguma coisa a acrescentar na sua narrativa? Não. A acusação gostaria de fazer alguma pergunta ao senhor Bruce? Não, Excelência. No momento, não. Obrigado. A defesa gostaria de fazer alguma pergunta ao senhor Bruce? Sim, Excelência, eu tenho uma pergunta para fazer. Eu queria saber se o senhor Bruce conhecia o acusado. Senhor Bruce, o senhor conhecia o acusado? Não conhecia, Excelência. Mais alguma pergunta, doutor? Sim, eu tenho mais uma. Eu queria saber também que o senhor Bruce, em seu depoimento, ele afirma que revidou. Então, o senhor Bruce confirma que agrediu o meu cliente. O senhor poderia reformular a pergunta, por favor, doutor? Sim. No depoimento prestado pelo senhor Bruce, ele afirma que revidou e agrediu o senhor Clark. Então, o senhor Bruce confirma que agrediu o meu cliente. Senhor Bruce,
o senhor, no seu depoimento, confirma que revidou a agressão do senhor Clark. Então, o senhor confirma que o senhor também agrediu o senhor Clark? Excelência, eu revidei sim, mas como forma de legítima defesa, né? Não tinha outro jeito ali de eu agir. Eu tive que me defender. Entendi. Mais alguma pergunta, doutor? Não, Excelência, sem mais perguntas. Então, encerrado o depoimento do senhor Bruce, passo a oitiva das testemunhas de acusação. Gostaria de saber se a testemunha de acusação está presente. Sim, Excelência. A testemunha de acusação será a senhorita Diana, esta que presenciou o acontecimento. Tudo bem. Peço então que a testemunha de acusação, a senhorita Diana, entre na sala virtual. Bom dia, senhora Diana. A senhora consegue me ouvir bem? Bom dia, consigo sim. Você poderia, por favor, confirmar seu nome completo? Meu nome é Diana Prince. Diana Prince, tudo bem. Excelência, eu gostaria de apresentar a contradita da testemunha. Ela, além de ser o motivo do desequilíbrio do acusado, ela é amiga íntima de Bruce, tendo um vínculo pessoal e íntimo com a suposta vítima. Senhorita Diana, a senhora se considera amiga íntima do senhor Bruce? Só para traçar uma linha distintiva, para ficar mais claro para a senhora, amigo íntimo é alguém com quem a senhora troca confidências frequentemente, frequenta a residência com regularidade, conhece familiares, sai em conjunto com as famílias. A senhora se considera amiga íntima do senhor Bruce? Não, eu conheci ele há pouquíssimo tempo. Tá, tudo bem. Indefiro, então, doutor, seu pedido de contradição da testemunha e prossigo com a audiência. A senhora poderia, por favor, narrar o que a senhora viu no momento do ocorrido, senhorita Diana? Então, eu estava na frente do jornal diário quando Clark simplesmente apareceu e começou a agredir Bruce, né? E eu ainda tentei dar uma separada, mas foi bem complicado ali, ficou bem tenso. A senhora percebeu algum tipo de incitação por parte do senhor Bruce em relação ao senhor Clark? Não, excelência. Eu e o Bruce, a gente só estava conversando, quando o Clark simplesmente chegou já agredindo ele, né? A acusação gostaria de fazer alguma pergunta? Sim, Excelência. Senhora Diana, a senhora confirma que viu o senhor Clark agredindo fisicamente o Bruce? Sim. Senhora Diana, a senhora então confirma que a senhora viu o senhor Clark agredindo o Bruce? Sim. Confirmo. Mais alguma pergunta, doutor? Sim, Excelência, por favor. A senhora viu algum tipo de corte no supercílio do senhor Bruce que causou um sangramento após a agressão do réu Clark? Sim, exatamente por isso que Bruce acabou revidando. Mais alguma pergunta, doutor? Não. Obrigado, Excelência. Obrigado, Diana. Satisfeito. A defesa gostaria de fazer alguma pergunta para a senhorita Diana? Excelência, eu tenho uma pergunta a fazer. Diana, você pode confirmar que o sangue visto no supercílio era de Bruce mesmo ou da mão do senhor Clark? A senhora poderia responder a pergunta, senhorita Diana? A senhora consegue identificar se o sangue era do supercílio do seu Bruce ou da mão do seu Clark? Não, não posso confirmar. Mais alguma pergunta, doutor? Sim, Excelência, eu tenho mais uma pergunta. Diana, você viu o senhor Bruce agredindo o senhor Clark? Então, senhorita Diana, a senhora viu o senhor Bruce agredindo o senhor Clark? Sim, ele acabou revidando, né, a agressão que ele recebeu. Mais alguma pergunta, doutor? Não, Excelência, satisfeito. Senhorita Diana, eu agradeço pela sua participação. Agora eu irei pedir para a senhora, por gentileza, desconectar e sair da sala virtual para a gente prosseguir com a audiência, tá? Tá certo. Obrigada. Eu gostaria de saber se a acusação possui outra testemunha. Sim, Excelência. Eu gostaria de chamar a senhorita Lois Lane como informante, por favor. Tudo bem, então. Eu peço que a senhorita Lois Lane entre na sala. Bom dia, senhorita Lois. A senhora poderia confirmar seu nome completo, por favor? Bom dia, meu nome é Lois Lane. Senhorita Lois Lane, por conta do pedido da própria acusação, a senhora está aqui apenas como informante. Por conta disso, eu não vou pegar o compromisso da senhora, tá? A acusação, gostaria de fazer alguma pergunta, senhorita Lois Lane? Sim, Excelência. Bom dia, senhora Lois Lane. Bom dia. Eu gostaria de saber da senhora se
o senhor Clark, ele era agressivo. Ele já se mostrou uma pessoa agressiva para a senhora em alguma situação específica? Senhorita Loslene, a senhora poderia responder, por favor, a pergunta do Ministério Público? O senhor Clark era agressivo? Ele não era agressivo. Ele era ciumento, mas agressivo não, de nenhuma forma. A senhora informou que ele era ciumento. Ele era ciumento como? Como é que ele demonstrava esse ciúme? Olha, ele não deixava sair com minhas amigas, né? Parei até de sair com algumas, né? E assim, quando a gente ia em algum evento social, queria controlar. Só esse tipo de coisa, assim. Tá, mas agressivo? Não. Não, né? Tá, tudo bem. Mais alguma pergunta, doutor? Não, excelência, satisfeito. A defesa tem alguma pergunta para a senhorita Loslene? Não. Tudo bem. Senhorita Loslene, eu agradeço pela sua participação. Eu vou pedir agora que a senhora se desconecte da sala, por favor, para que a gente possa prosseguir com a audiência. Obrigado. A defesa gostaria de apresentar alguma testemunha? Não, excelência. A defesa não possui testemunhas. Ok, então, diante da ausência de testemunha da defesa, eu vou prosseguir com o oitiva do depoimento do senhor Clark. Tá? Senhor Clark, o senhor poderia, por favor, dizer o seu nome completo? Meu nome é Clark Kent. O senhor poderia, por gentileza, narrar o que aconteceu no momento do ocorrido? Bom, doutor, no dia do fato, o que aconteceu foi o seguinte: eu estava saindo do meu plantão no Planeta Diário e eu estava indo de encontro com a Diana. Só que nesse momento eu encontrei Bruce Wayne, que eu nem conhecia naquela época, né? Com ela e com muito papo. Só que no momento que eu cheguei lá, ele começou a desdenhar, né? E ele tava claramente dando em cima dela. E eu não gostei, e aí, com as piadinhas dele, eu me alterei e acabei dando um murro nele. Só que, nesse momento, ele revidou. E desse momento, então, a gente foi separado lá pela galera que tava presente no momento. E acabou naquela hora ali mesmo. O senhor tem mais alguma coisa a acrescentar ao seu depoimento? Não. Tá. A defesa gostaria de fazer alguma pergunta? Sim, excelência. Eu tenho uma pergunta a fazer. Clark, no momento em que o senhor viu Bruce com Diana, ele realizou algum tipo de provocação? Senhor Clark, o senhor pode responder, por favor, a pergunta da defesa? No momento que o senhor viu o senhor Bruce com a senhorita Diana, ele realizou algum tipo de provocação? Sim, ele tava a todo momento soltando piadinha pra mim naquela hora. Tá. Soltando piadinha, o senhor poderia exemplificar, por favor? Tipo, quem é esse, Diana? Não conheço. Nesse sentido, assim. Querendo Tá. me desqualificar na hora, entendeu? Entendi. A defesa tem mais alguma pergunta? Sim, sim. Senhor Clark, você foi agredido por Bruce? Sim. A defesa tem mais alguma pergunta? Sem mais perguntas, excelência. Obrigado. Senhor Clark, o senhor disse que foi agredido pelo senhor Bruce. Que tipo de agressão o senhor sofreu? Ele me deu um murro. Inclusive me deixou roxo, tá? Um murro em qual parte do corpo? Foi no rosto. Tá, tudo bem. A defesa tem mais alguma pergunta? Não, sem mais perguntas. Satisfeito. Tá, tudo bem. Então, vamos passar para a acusação. A acusação teria alguma pergunta para o senhor Clark? Sim, excelência. Clark, você confirma que agrediu o senhor Bruce e que por conta disso ele sofreu uma lesão no supercílio? Senhor Clark, Confirmo. Desculpa, Desculpa, doutor. o senhor poderia responder a pergunta, por favor? E dizer se o senhor agrediu o senhor Bruce e se ele teve o supercílio partido por conta disso? Sim, no momento que eu agredi ele, ele partiu o supercílio. Mais alguma pergunta, doutor? Não, excelência, satisfeito. Tudo bem, então. Encerrados os depoimentos, iniciaremos a fase de alegações finais. Para tanto, passarei a palavra para a acusação. Excelência, eu reitero a inicial e reforço o pedido de condenação do acusado
pelo crime contido no artigo 129 do Código Penal de lesão corporal leve. Diante da comprovação de autoria e materialidade, em consonância com o Ministério Público, pugno pela condenação do acusado nos termos do artigo 129 do Código Penal. A acusação gostaria de fazer mais alguma consideração? Não, excelência. Satisfeito. Então, eu passo agora a palavra para a defesa, que pode se manifestar. Por fim, excelência, reitero o alegado na resposta à acusação, pugnando pela absolvição diante da ausência probatória ou, em caso de condenação, que seja aplicado o parágrafo 4º do artigo 129 do Código Penal Brasileiro. Após as alegações finais da acusação e da defesa, eu declaro encerrada a presente instrução e passo à aprovação da sentença. Nesse dia 16 de setembro de 2021, referente ao processo de número 000-199-089-05-2021, lavrado o termo circunstanciado de ocorrência com acusação da prática de crime de lesão corporal, constante no artigo 129 do Código Penal, com previsão de pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Ouvido o autor, testemunhas, parte réia, advogado da ré, Ministério Público e assistente de acusação, na audiência de instrução, passo a declarar a sentença. Diante dos fatos narrados e das provas apresentadas, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o senhor Clark Kent pelo crime do artigo 129 do Código Penal. Julgo improcedente o pedido de defesa de aplicação da redução da pena constante no parágrafo 4º do artigo 129 do Código Penal. Estabeleço assim a fixação da reprimenda no seu patamar mínimo, motivo pelo qual fixo a pena base em 3 meses de detenção. Assim, não havendo causas de aumento nem de diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda nos limites acima fixados. Deixo de substituir a pena por medida restritiva de direito ou pena alternativa, pois os delitos de lesão corporal possuem como elementar a violência contra a pessoa, artigo 44 do CP. No entanto, concedo ao réu o benefício da sursis penal pelo período de 2 anos, na forma dos artigos 77, com as condições previstas no artigo 78, parágrafo 2º do Código Penal, pois entendo ser mais adequado à hipótese ante as circunstâncias observadas por ocasião da fixação da pena base, bem como a impossibilidade da reparação do dano. Em caso de descumprimento das condições impostas, fixo desde logo o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, na forma do artigo 33, parágrafo 2º, a linha C do CP. Condeno o réu, igualmente, no pagamento das custas do processo, observando-se disposto no artigo 98, parágrafo 3º do CPC. Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, eis que não existem fundamentos a embasar a decretação de sua prisão preventiva. Transitado em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados e comunique-se a condenação aos órgãos de cadastro penal, retornando-se posteriormente para a designação de audiência admonitória, a fim de que o condenado receba as condições da sursis. Proposta de acordo se tiver a desistência da ação. Aí a gente... Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, junto. Amanhã o dia vai ser duro. Valeu, valeu.